Eu me chamo Alisson Slider, sou membro do GPOS. E hoje estou vindo aqui falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado. Eu desenvolvi meu doutorado no PPG-US e o tema da minha tese foi o mosaico do capitalismo acadêmico, a expansão privado-mercantil e sua repercussão no curso de licenciatura. Bom, eu tento falar um pouco sobre as implicações que são geradas a partir do movimento de financiarização da educação superior para os cursos de formação de professores. A minha pesquisa ela está organizada em 4 momentos. No primeiro momento, eu desenvolvo uma análise ainda do Capital de Marx, em que eu vou analisar os elementos intrínsecos da mercadoria, seu valor de uso, seu valor de troca, seu valor. Vou também estudar um pouco o processo de substantivação do valor, em que possibilita a gente analisar um pouco do movimento do capital fictício. Então, é no desenvolvimento desses estudos que eu vou conseguir me aproximar da lógica da financiarização. A partir dos estudos da teoria da mais-valia, eu vou compreender que existem dois tipos de mercadorias. O primeiro tipo de mercadoria é a força de trabalho, que se trata da nossa condição de trabalhar, da nossa condição de sobrevivência. E o segundo tipo de mercadoria são as demais mercadorias, visto que a primeira mercadoria, a força de trabalho, ela é condição da existência das demais, pois a força de trabalho produz as demais mercadorias. Então, nós temos dois tipos de mercadorias. E no segundo grupo, nas demais mercadorias, nós vamos encontrar, nas teorias da mais-valia, duas concepções. A primeira concepção é que existem mercadorias físicas, essas que são palpáveis, e existem mercadorias imateriais, certo? Essas mercadorias no sentido que elas são consumidas na mesma medida em que são produzidas. Então, nós encontramos aqui os serviços, saúde, educação. E elas não são imateriais, elas são materiais porque elas possuem força material. Então, nós compreendemos esses elementos. A partir dos estudos da mercadoria, nós compreendemos que, na lógica da educação, a partir dos estudos de José Rodrigues, existem dois tipos de mercadorias no campo da educação: a educação-mercadoria e a mercadoria-educação. A educação-mercadoria diz respeito aos próprios serviços, à oferta de curso, à venda do serviço educacional, à venda do diploma. E no que diz respeito à lógica da mercadoria-educação, essa se trata da formação do insumo. É como se fosse uma produção de mercadoria indireta, pois são sujeitos, né, à formação da força de trabalho. Então, no campo da educação, nós vamos localizar esses dois tipos de mercadoria: os serviços, os equipamentos, que são esses produtos diretos de mercadoria, e nós também temos a formação da força de trabalho, que se trata da mercadoria educação. Por conseguinte, a gente tem que entender que esse processo de mercadorização da educação, e quando eu utilizo essa expressão de mercadorização, estou me referindo aqui ao processo de tornar-se mercadoria. Então, essa lógica só é possível através de um grande processo de ajuste estrutural, a partir das reformas do Estado. E as reformas do Estado se dão a partir de grandes orientações globais, em especial da lógica das agências multilaterais. E aí nós temos como grande expressão o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, a Unesco, o FMI, o BIRD, etc. E todas essas organizações, elas não exportam apenas investimentos, elas exportam políticas, sugestões, orientações. E no Brasil, na condição de país de capitalismo independente, ainda que nós respeitemos a sua particularidade capitalista,
nós também consideramos que segue as orientações dessas organizações. Então, a gente vai pegar, em especial a partir dos anos 90, diversos documentos que contribuíram para o ajuste da educação superior. Então, o Estado passa por diversas reformas de cunho neoliberal e a educação passa a se modificar, em especial a educação superior, porque passou a incorporar mais essa lógica de educação privada, certo? Então, nós compreendemos essa lógica, né, de expansão. No contexto histórico do Brasil, a privatização se dá desde a reforma durante a ditadura militar, mas a partir dos anos 90 nós temos um grande aprofundamento do processo de privatização e mercantilização da educação superior no Brasil. Bom, analisando isso, nós compreendemos que constitui um tipo de capitalismo acadêmico, mas não se trata de algo muito simples de se compreender, visto que a teoria do capitalismo acadêmico ela possui particularidades de acordo com o seu país de origem, de acordo com a sua localidade. Então, no Brasil, é diferenciado quando comparado também com outros países de capitalismo central, né? Então, nós temos como uma grande referência a The New American University, que traz todo um processo de mercantilização, né, de empresariamento da produção do conhecimento, e no Brasil nós passamos por outro processo de privatização, ainda que nós tenhamos, né, a lógica da lei de inovação tecnológica, nós ainda assim estamos num processo de privatização dos cursos, né, das instituições, através daqueles documentos que eu mencionei, que foram apontados para a educação superior através das agências multilaterais. Então, nós temos um movimento que se chama que traz alguns apontamentos, que diz respeito à diferenciação das instituições, diferenciação dos cursos e diferenciação das fontes de financiamento, das fontes de manutenção. Então, é aqui que nós começamos a compreender que, de fato, há todo um processo de privatização e de constituição de um capitalismo acadêmico brasileiro para que o mercado da educação superior brasileira possa estar dentro de um padrão, né, do capitalismo acadêmico global. Aquilo que também nós podemos chamar de universidade de classe mundial, né? E aqui o Brasil vai seguindo a sua particularidade. Ainda que haja empresariamento da produção científica, o carro-chefe ainda assim é o empresariamento dos cursos, né, das instituições. Bom, o que acontece? Nós nos deparamos com diversas políticas e uma dessas políticas se dá a partir dos governos petistas, que diz respeito à lógica da financiarização da educação superior. E nós vamos ter como maior destaque o ProUni e o FIES, onde o primeiro proporciona um movimento de isenção tributária e o segundo possibilita esse processo de expoliação do fundo público para o setor privado. Então, aqui nós podemos atribuir a lógica do capital fictício em sua circulação, sobretudo no que diz respeito ao capital parasitário. Então, podemos pegar a expressão ser selinha, né, que é ser prene de dinheiro, que diz respeito ao processo de capital comércio de dinheiro. Então, o setor público está comprando essas vagas no setor privado e ainda assim, no movimento ainda mais perverso, está endividando a classe trabalhadora através do próprio programa de financiamento estudantil nas instituições privadas. Então, nós temos essa lógica de financiarização e, a partir de 2007, nós nos deparamos com outro contexto que diz respeito à abertura de ações no mercado financeiro por parte dos grandes grupos educacionais brasileiros.
Nós tivemos, né, como grandes referências a Croton, Ser Educacional, a Estácio de Sá, mas houve diversos movimentos de transformação em decorrência do movimento do mercado, e hoje a Croton se chama Cogna, um grupo transnacional de educação, tanto superior como educação básica, de alta concentração de capital. Então, é através de um movimento, de uma miríade de políticas que possibilita esse processo de mercantilização. Isso, consequentemente, gerou severas implicações nos cursos de licenciatura, em especial nas instituições de ensino superior privadas, visto que há uma redução dos cursos de formação de professores e, ao mesmo tempo, uma grande ampliação de oferta de cursos de licenciatura na modalidade EAD. Então, a gente vê que a ênfase é dada para outros cursos, de acordo com alguns apontamentos, mais uma vez, das agências multilaterais, visto que o carro-chefe é o know-how, o aprender fazendo, e aqui a ciência necessária para a produção que corresponda à particularidade capitalista brasileira, que diz respeito à industrialização e esses elementos mais básicos. Então, aqui, a ênfase está sendo dada em cursos de bacharelado e em cursos tecnológicos. Esses cursos têm ganhado grande adesão pelas instituições, sobretudo no que diz respeito às instituições privadas. Mas, quando lançamos olhos para a realidade dos cursos de formação de professores, nos deparamos com essa realidade em que há uma redução significativa na oferta de cursos e grande expansão da oferta desses cursos na modalidade EAD. E aí nos deparamos com aquilo que temos que chamar não de democratização do ensino superior, mas como expansão privado-mercantil, porque por mais que as vagas tenham sido ampliadas, elas se ampliaram tendo um outro foco, o foco do lucro. Então, o ensino superior acaba indo nessa direção. Os cursos de formação de professores têm sofrido com isso. Além do mais, o próprio pacote de construção que se dá na lógica da formação do sujeito é de total redução da qualidade, visto que as bolsas para pesquisa no campo das ciências humanas, das ciências da educação, também foram reduzidas, porque a ênfase está sendo na área das engenharias, nessas áreas de biotecnologia. Então, nos deparamos com uma grande ofensiva contra as licenciaturas, e não apenas esses tipos de cursos, mas também os cursos de ciências humanas como um todo. Então, nos deparamos com esse desmonte, né, do modelo neo-bolditiano de universidade, em que desenvolve pesquisa, ensino e extensão, e nos deparamos também com esse processo de aligeiramento da formação, redução da qualidade. E é importante nos depararmos com isso porque o movimento da educação à distância tem ganhado grande ênfase. Eu finalizei a pesquisa em 2017, mas agora, a partir de 2020, nos deparamos com outro movimento que diz respeito na redução do valor das ações desses grandes grupos educacionais e da ascensão, né, da valorização de capital das tecnologias educacionais, que aí a gente pode chamar de edtechs, né, que eu estou me referindo na minha pesquisa de pós-doutorado como merco-aprendizagem, que agora são outros elementos que também ainda assim fazem parte do primeiro grupo, que é a educação-mercadoria, que são os grupos, que são as mercadorias feitas para a circulação de capital. Então, eu convido a todas e a todos a conferirem a minha tese, a lerem, podem fazer críticas, são sempre bem-vindas, para poder também estimular o debate. E é um grande prazer sempre partilhar essas experiências. Sigamos na luta
e venham conhecer o GPost, sigam nas redes sociais. Obrigado.